Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira com um episódio incrível, onde eu e você temos esse encontro maravilhoso aqui nas nossas redes sociais. E, Enfers, é o seguinte, hoje o episódio ele vai ser feito, hoje o episódio ele é para você, enfermeiro da área da estética. E é o seguinte, a gente está tendo aqui uma sequência de episódios voltado para a estética, é porque este pessoal interage nas nossas redes sociais. Então você que é da obstetrícia, pediatria, da dermatologia, gosta e quer ver algum participante, algum convidado para discutir um pouquinho a temática aqui no Fala Enfers, então é só interagir e deixar as referências aqui nos comentários, hein, Enfers? E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber nossas notificações e compartilhar nas nossas redes sociais. E, Enfers, é o seguinte, hoje tenho aqui comigo a presença do advogado Victor. E aí, Victor, tudo bem? Olá, Giovanni, prazer imenso falar com você, obrigado pelo convite. E vamos aí ajudar todos esses profissionais dentro da área da estética a atuar de uma forma segura, regularizada, né? E para que eles possam prosperar de fato, que é a nossa missão. Então, Enfers, você já pegou a dinâmica, né? Atuar de forma regularizada. Ou seja, o nosso episódio hoje vai ficar focado um pouquinho nessa parte burocrática que a gente sabe que todo mundo tem dificuldades. É uma área que a faculdade não prepara o profissional. A gente sabe que é um pouquinho difícil o profissional da área da saúde empreender, né, abrir seu consultório. A gente sabe que muitas vezes a nossa formação ela é uma formação dentro da graduação voltada mais para prestar assistência do que para empreender. E hoje o Victor ele vai trazer toda essa parte de documentação, toda essa parte jurídica para te ajudar e auxiliar a abrir a sua clínica e começar a faturar e ter a sua dependência financeira além das paredes dos hospitais. Lembrando, Enfers, que temos nossos patrocinadores, tá? O Victor também faz parte, tá, do ciclo de palestras, ele também tá parte ali do Nepuga Educacional. E lembrando que o Nepuga é uma dos patrocinadores do nosso podcast. Então você que quer se especializar em estética avançada, entre em contato, então, com o Nepuga, o QR Code está aparecendo aqui na tela e faça sua matrícula para começar o ano bem. Victor, pegando, então, essa temática, né? Quem é o Victor? Você é advogado. Como que foi a sua trajetória, né? Desde a sua graduação, desde o seu interesse na advocacia até essa área da estética? Porque hoje você atua bastante voltado para orientar estes profissionais da estética, né? Como que veio, como que você fez essa análise de mercado para decidir que você realmente ia atuar nessa área? Porque hoje a gente vê o advogado que atua igual o enfermeiro, né? O enfermeiro a gente sabe que geralmente ele atua ou na parte de urgência e emergência, terapia intensiva ou atenção à saúde, né? E o advogado, muitas vezes a gente vê ali essa parte criminalista, civil, do trabalhador. Como que veio essa trajetória para ir até a estética? É um caminho que a gente se encontra, né, no caminho. Eu me formei em 2018, aqui na Uniceb Coque aqui de Ribeirão Preto, e a gente sai da faculdade e nós aprendemos a processo, né, que fazer direito do trabalho, direito civil, e ao longo da jornada nós vamos nos descobrindo. E quando eu saí da faculdade também, assim como os enfermeiros dentro da área da saúde, a gente não aprende sobre empreendedorismo durante a faculdade.
A gente aprende matérias propedêuticas, como é o direito, como atuar, como processar, mas a gente não aprende como empreender, como se portar nas redes sociais, como atrair cliente, que é a principal ferramenta e porta para empreendermos e sermos um autônomo, né, de fato. Então eu iniciei minha carreira, juntamente com hoje a minha atual esposa, a Carol, nós iniciamos o nosso primeiro escritório. Como nós não tínhamos o conhecimento necessário sobre empreendedorismo, que de fato um escritório de advocacia também é uma empresa, nós quebramos. Então, fali meu primeiro escritório. Porque a gente não tinha um direcionamento, de fato o nicho, não tinha todas as ferramentas e o conhecimento necessário para empreender, que no Brasil é algo difícil, né? Burocrático e difícil e custoso. Mas eu não desisti. Fui trabalhar em outros 2 escritórios, mas eu sempre tive comigo a ideia de que eu tinha que acrescentar algo, fazer algo por mim e também por aquilo que eu acreditava. E no meio dessa jornada, ali em 2021, a área da estética chegou até mim e eu pude observar que havia uma ausência de advogados especialistas no Brasil sobre esse assunto e muitos profissionais que necessitavam de ajuda para conseguir empreender. Então eu percebi, poxa, eu também tenho dificuldade para empreender, esses profissionais também têm, e eu consigo ajudá-los. Eu comecei a me debruçar, a estudar sobre o assunto, que na época era pouquíssimas as literaturas científicas que nós tínhamos sobre a área. Me debrucei sobre o assunto, tive a oportunidade de iniciar como professor em pós-graduação dentro da área da estética. O Nepuga foi uma das primeiras instituições a abrir porta para mim, acreditando no meu trabalho, e a partir daí as coisas começaram a fluir. Me especializei, me tornei pós-graduado dentro da área da saúde, tenho pós-graduação também em direito empresarial e tributário, e juntei todo esse conhecimento focado exclusivamente para dentro da área da estética, e hoje eu tenho um escritório que atua exclusivamente dentro da área, para profissionais dentro da área da saúde estética e também para esteticistas. E nós já ajudamos nos últimos anos milhares de profissionais em todo o Brasil. Você falou dessa parte da dificuldade de empreendedorismo e na parte de posicionamento das redes sociais. Teve um dia que eu tava olhando lá as redes sociais lá, eu deparei de uma informação, acho que tava meio cortada, né? Que o advogado, você não pode fazer divulgação do seu nome. Como que funciona mais ou menos dessa forma? Você não pode... É mais ou menos dessa... Não sei se Publicidade, né? Isso, a publicidade. Nós temos uma discussão muito grande sobre o Código de Ética e Disciplina para o advogado, tá? Nós temos um estatuto, um Código de Ética e Disciplina do advogado, que veda alguns tipos de publicações. Então, nós podemos fazer publicações, conteúdos informativos, que geram informação, mas nós temos que evitar alguns tipos de conteúdo, como, por exemplo, assim como vocês, dentro da saúde, também não podem fazer publicidade com preço, com promoções. Então, tudo isso é vedado por nosso Código de Disciplina, assim como profissionais dentro da saúde e da estética têm que tomar cuidado com isso, que gera infração ética, né? A maioria dos processos éticos são relacionados a esse tipo de publicidade. E a advocacia também é. Então, dentro das minhas redes sociais, lá que é o victorbellini.adv, que eu comento sobre a atuação e informações dentro da área da estética, o conteúdo 99% dele é informativo. Então, nós temos que sempre passar um conhecimento e evitar esse tipo de publicação com a tonalidade mais de publicidade. Sempre mais informativo e menos publicidade. A gente tem que sempre dosar isso. Mas nós tivemos um avanço nos últimos anos com uma nova resolução emitida também pelo Conselho Federal da Advocacia, né, a OAB, editou uma nova resolução possibilitando, inclusive, o tráfego pago para advogado, que é algo que eu faço hoje no escritório, que atrai cliente, possibilitou uma certa abertura, sempre tomando cuidado com os limites éticos, mas pode fazer tomando sempre o cuidado necessário. Porque antes você conseguiu o cliente, né, os advogados mais antigos, até uns 15 anos atrás, era por referência, né? Então, você atendeu uma pessoa, essa pessoa te referencia para outra, assim vai chegando os clientes. Hoje, se você não se posicionar no Instagram, você não consegue arrumar cliente, né? Eu mesmo, quando eu vou procurar um profissional, a primeira coisa que eu faço é olhar as redes sociais para ver, primeiro, a aparência da pessoa, porque isso demonstra confiança ou não e mais credibilidade ali a parte dela, na forma que ela se comunica, e sempre vou olhando ali nos comentários para ver os feedback, no Google também, que tem ali as avaliações que o pessoal acaba fazendo, para ver se é a questão de profissional. E acho que o advogado, ele vem muito também a partir disso, né? Isso vem muito sobre a forma como o consumidor consome atualmente, né? A pandemia acelerou muito esse processo da tomada de decisão do consumo. Nós passamos, de fato, a pesquisar tudo primeiro no Google, né? Então, a nossa primeira forma de pesquisar um produto ou um serviço é iniciando pelas redes sociais ou através do Google, né? As pesquisas pela internet. Isso mudou a forma como o consumidor, ele
ele interage e a sua jornada de compra. Entendendo isso, todo profissional que é autônomo, liberal, tem uma empresa, tem que se posicionar nas redes sociais para atrair clientes. Essa forma da indicação, ela ainda funciona, ela é o melhor tipo de prospecção de cliente, porque um cliente que vem indicado de um outro cliente, né, que uma pessoa que foi bem atendida por você, que gerou uma conexão com você, que você prestou um excelente serviço, quando ela te indica, essa outra pessoa vem quente, né? Ela já vem com uma boa referência, uma boa indicação. Mas nós não podemos ficar reféns somente desse boca a boca. As redes sociais, ela nos possibilita a expandir o nosso trabalho para milhares de pessoas e sem uma barreira territorial, né? Nós podemos falar para o Brasil inteiro, para o mundo todo ao mesmo tempo, sem uma limitação territorial. Então a rede social ela é importante, mas ainda a indicação também funciona atrelada a isso. E quando nós temos um bom posicionamento digital, atrelado a uma boa indicação, o trabalho flui. Tá? O trabalho flui melhor. Isso é pro advocacia, isso é pro profissional dentro da área da saúde, que atua na estética, eu sempre digo que isso é muito importante. Posicionamento e mais a indicação. E essa semana, tipo assim, acho que vai casar muito a sua participação, porque, por exemplo, ontem mesmo foi aprovado pelo Conselho de Enfermagem o enfermeiro prescrever antibiótico. Na verdade, a gente já faz essa prescrição, já faz mais ou menos 20 anos dentro da saúde pública. Porém, hoje, eu acho que por conta da internet, então, hoje o pessoal tem mais acesso a essas informações, né? Igual, por exemplo, a minha família, hoje o enfermeiro, ele pode, por exemplo, atuar na obstetrícia, realizar parto, que não tem ali distórcia, enfim. E minha família não acha que o enfermeiro pode fazer isso. Não, a invenção da sua cabeça. Não, mas a gente sempre fez parto, não é só hoje. E hoje, com as informações, eles estão vendo que realmente o enfermeiro vai muito mais além da atuação do que eles acham ali, né? E casa muito com a estética, né? Porque hoje eu acho que o pessoal teve um pouquinho de preconceito, porque quando se fala de estética, ou você ia para um esteticista para fazer procedimentos ali, procedimentos mais tecnológicos, básicos, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra correta, né, a atuação do esteticista, mas que estava mais vinculado ali a uma limpeza de pele, uma massagem linfática, uma drenagem corporal, né? E depois você atua, quando você precisava de uma estética mais avançada, você ia procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista, né? Então, essa área estava muito mais restrita a estes profissionais e tanto a enfermagem, a biomedicina, a fisioterapia, que está migrando agora nessa área, né? Faz um tempinho, está mexendo no vespeiro, vamos dizer assim, né? Que é um vespeiro bem potente. E vamos dizer assim, não é que é potente, é porque eles são unidos, na minha opinião. Eu acho que, diferente dos outros profissionais, eles são unidos, né? A gente vê vários erros na parte de fisioterapia, principalmente a enfermagem, que eu posso falar mais, a gente sempre pontua o erro do outro, né? Mas você, para descobrir um erro médico, você tem que, sim, saber muito bem o que está acontecendo, porque realmente eles são bem fechados, né? E essa parte da estética, Victor, né? Você viu essa necessidade, por isso que você veio para atuar nessa questão na parte da estética avançada. Como que foi a sua atuação lá no Nepulga? Por quê? Atualmente, quando eu estava trabalhando, por exemplo, na Estética Bio, eu estava fazendo essa consultoria dos produtos lá e eu vi que tinha muita dificuldade dos alunos, por exemplo, na parte de urgência e emergência estética, né? Que é a minha área de especialização na parte de urgência e emergência e traumática. Então, eu acabei vinculando esses procedimentos e gerando protocolos de atendimento de urgência e emergência para eles, né? E uma coisa que todos os convidados que vêm aqui, que acabam fazendo isso, a parte de empreendedorismo, todos falam a questão de desinformação para poder fazer essas documentações, né? Então, como que o profissional ele se posiciona para poder abrir? Porque teve um dia que a Lara veio aqui, ela pegou e falou uma questão que realmente faz sentido. A vigilância sanitária, ela dificulta muito o empreendedorismo na área da saúde, né? Então, isso acaba dificultando e você acaba tendo bastante profissionais atuando de forma clandestina. Não clandestina na parte técnica, ele tem a formação, mas na parte de alvará e de funcionamento. Como se posiciona esse profissional?
Da organização em si, né? Isso. Vamos lá. A área da estética, ela possui não uma regulamentação por lei, mas sim pelas resoluções emitidas pelos conselhos de classe. Então, lá no ano de 2011, a doutora Carolina Pulga, observando os avanços da área da estética, observou que o biomédico poderia fazer alguns procedimentos estéticos avançados que eram, na época, realizados pelos dermatologistas ou cirurgiões plásticos, que são os procedimentos injetáveis. Analisando essa questão, nós observamos ali que a própria lei do ato médico ele estabelece quais atos são privativos dos médicos, que a gente chama de procedimentos que são os invasivos. Procedimentos invasivos são procedimentos que são exclusivos dos médicos, somente eles podem realizar. E o que a lei conceitua com procedimentos invasivos? São procedimentos que utilizam orifícios naturais do corpo, como boca, ouvido, nariz, etc., podendo atingir os órgãos internos, a exemplo de uma endoscopia ou uma cirurgia. Procedimentos injetáveis que ultrapassam a barreira da derme, da epiderme, com aplicação de uma substância, um produto, etc., não é considerado um invasivo porque ele não utiliza nenhum orifício natural do corpo e não atinge nenhum órgão interno. Então, são duas coisas distintas. Inclusive, quando esse texto foi aprovado pelo Congresso Nacional e chegou para ser sancionado pela presidente da República na época, que era Dilma Rousseff, ela vetou os incisos e considerava que injetável, utilização da barreira da derme, da epiderme com aplicação de uma substância ou um produto, ela vetou sobre o argumento de que, no próprio Sistema Único de Saúde, os enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos realizavam procedimentos injetáveis e considerar isso como exclusivo médico iria afetar todo o Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, quem queria retirar sangue, quem ia fazer campanha nacional de vacinação, quem iria fazer um medicamento intravenoso, porque isso é considerado como injetável e seria invasivo, seria somente os médicos. Então isso afetaria o próprio Sistema Único de Saúde e foi retirado do texto da lei. Observando isso, a doutora Ana Carolina foi para cima, observou que os injetáveis poderiam ser feitos pela biomedicina e foi até o Conselho Federal de Biomedicina que editou a primeira resolução lá no ano de 2011, possibilitando a atuação dos biomédicos dentro da área. Os demais conselhos observaram esse movimento e cada um, a enfermagem, a farmácia, depois a fisioterapia, começaram a editar as resoluções possibilitando a atuação dos seus inscritos. Só que não basta você ser um enfermeiro, um biomédico, um farmacêutico. Você precisa ter uma pós-graduação dentro da área da estética para poder se habilitar perante o conselho de classe. Fazendo essa habilitação, fazendo a pós-graduação e se habilitando dentro da área da estética, você pode atuar com os procedimentos injetáveis. E aí é o primeiro passo. Pronto, você tem um conhecimento técnico adquirido, tem habilitação. Isso perante o conselho. Agora nós vamos para a parte de como regularizar a sua clínica. Então, primeira parte com o conselho, ok, fizemos pós-graduação, estamos habilitados perante o conselho. Mas e agora? Como que nós fazemos todo o organismo dessa clínica funcionar? Então, nós temos que ter alguns cuidados. O primeiro, conselho de classe, emitir as habilitações necessárias. O segundo, as questões que envolvem a vigilância sanitária. E em terceiro, as questões que envolvem os pacientes. Então, nós temos que distinguir, fazer essa separação. Em relação aos pacientes, nós temos sempre que ter uma boa documentação para resguardar, né? E também resguardar o direito do seu paciente. Porque a lei aplica-se a uma relação dentro da área da estética, o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou contrário a essa aplicação, porque a mesma regra que se aplica a uma compra de uma geladeira, de um celular, é a mesma que vai se aplicar numa relação dentro da área da saúde. São coisas totalmente distintas, né? Cada corpo tem a sua individualidade, cada corpo responde de uma determinada forma a um procedimento, a um medicamento, etc. Mas os tribunais superiores entendem que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E o que isso significa na prática? Significa que, havendo uma intercorrência, uma complicação, a lei presume a responsabilidade do profissional. Ou seja, você vai ter que provar que agiu da forma correta. E como você prova que agiu da forma correta? É tendo uma boa documentação. Então, aqui nós falamos do contrato de prestação de serviço, dos termos de consentimento informado, os termos de consentimento livre esclarecido, que é a mesma coisa, as orientações pós-procedimento, do que o paciente pode e não pode fazer após realizar um procedimento para evitar as intercorrências. Nós falamos de uma boa ficha de anamnese. Cada documento desse, ele serve para uma finalidade. Ele não existe ali por simples burocracia. Cada um dele vai ter a sua finalidade específica. Então, o contrato de prestação de serviço, basicamente, é a regra do jogo. É ele que vai estabelecer os direitos e deveres tanto do profissional como também do paciente. Então, o paciente contratou um pacote, ele quer cancelar. Eu posso cobrar multa? Pode, mas precisa ter um contrato. Se não tiver o contrato, não pode cobrar. Eu posso conceder atraso de até 10 minutos no máximo? Posso, mas tem que estar previsto no contrato. Então, essa regra, essa relação entre o profissional e o seu cliente é no contrato de prestação de serviço. O termo de consentimento informado vai servir para quê? Para a gente informar ao paciente o que consiste o procedimento, quais são os riscos que esse procedimento tem, né, os efeitos adversos, intercorrências que podem ocasionar, porque
todo procedimento tem risco, uma dipirona tem risco, tá lá na bula as contraindicações, a gente vai ter que informar as contraindicações, quem não pode fazer esse procedimento, e para o paciente ter a ciência e se colocar ali que, ó, eu tenho ciência dos riscos que eu corro e eu assumo esses riscos junto com você, profissional. As orientações pós-procedimento servem para a gente informar o paciente tudo aquilo que ele deve e também não deve fazer após um procedimento. Por quê? Muitas intercorrências são geradas por culpa exclusiva do próprio paciente. Ele é o culpado, na maioria das vezes, tá? Não é o profissional, mas o próprio paciente que não tem o conhecimento daquilo que ele poderia ou não fazer. Eu uso muito o exemplo da toxina botulínica, né? O paciente aplicou a toxina botulínica no terço superior e nós sabemos que não pode abaixar a cabeça nas próximas horas e nem se expor à fonte de calor. Aí o paciente faz isso ou faz um peeling e vai pra praia. É lógico que isso vai gerar uma mancha, uma deformidade na pele desse paciente. Então a gente precisa ter um documento informando ao paciente do que ele não poderia fazer. Ou seja, aquele documento que ninguém lê, né? Mas basicamente é isso. Basicamente, mas é obrigação, porque se você tem aquele documento assinado e o paciente ele faz algo distinto daquilo que você informou, você vai ter um documento informando que você orientou o paciente, porque é seu dever de informar o paciente sobre isso. E você falou essa questão do paciente, lembrei de uma aluna que acabou lá no Nepuga, que acabou falando lá, que aconteceu? Ela estava fazendo a parte agora de automodulação, né? E ela orientou o paciente a utilizar a faixa, porém o paciente não tinha, acho que levado a faixa dele, enfim, aí ela acabou improvisando uma faixa e orientou para que ele não utilizasse o capacete por um certo tempo, principalmente nessas 24 horas. Aí foi a mesma coisa que falar nada, pelo que eu entendi. Então ele acabou usando o capacete, teve sangramento e teve deformação ali do pavilhão auditivo. E depois ele entrou com um processo que ainda era um paciente, né, que ela não cobrou tanto porque ela estava iniciando, então praticamente acho que ele só cobrou o material, que é um valor baixo em comparação hoje o que o pessoal está cobrando, né? E me leva à pergunta, quais desses documentos é válido para você conseguir ter o seu respaldo legal? Porque a gente tem o contrato e hoje tem muita questão dessas as orientações que ela passou foi via WhatsApp, que foi desconsiderado. E algumas das informações também foram por ligação telefônica. Então, ele entrou com um processo falando que ela não prestou atendimento, né, ali, não é primeiros socorros, mas não prestou os atendimentos ali, porém ela prestou os atendimentos, mas ela ligou por telefone, então não tinha essas ligações, enfim. Quais são, então, esses documentos que são válidos para que o profissional consiga ter o seu respaldo legal? O contrato, que vai estabelecer essa regra do jogo, basicamente, o que foi contratado, o preço que foi pago, multa se pode cobrar, atraso, todas essas questões vão estar dentro desse documento. O termo de consentimento informado, porque nós temos que alertar o paciente sobre todos os riscos que existem, então, deformidade, hematoma, edema, etc., tem que estar ali dentro do documento, para que o paciente ele tenha ciência dos riscos e assuma esses riscos, né? Tenha ciência de que esses riscos podem acontecer. As orientações pós-procedimento, informando ali que ele não poderia ter utilizado o capacete, etc., para ter um documento que mostre que ela informou isso. E também um outro documento muito importante é a ficha de anamnese, que muitos profissionais acabam negligenciando por atuar no dia a dia dentro da área da saúde, né? Acha que ali é batida, é só pra gente assinar papel. Só que, na verdade, a ficha de anamnese ela é muito importante pra gente identificar as contraindicações, pra gente antecipar um problema, né? Então, se a gente tem uma boa ficha de anamnese específica sobre um procedimento, a gente consegue antecipar o problema e evitar essa intercorrência, esse efeito adverso que pode acontecer. Como, por exemplo, naquele caso do peeling de fenol, né, que foi conhecido. Ali, a gente não tá falando de uma profissional porque ela não tinha qualificação necessária. Mas, eventualmente, uma boa ficha de anamnese, ela conseguiria identificar que aquele paciente possui uma alergia, um componente, e geraria o óbito que aconteceu na situação. Então, cada documento ele serve para uma finalidade e eles unidos, né, todos esses documentos unidos vão trazer um respaldo para profissional. O profissional. E este documento, ele tem que ser feito pelo advogado ou o próprio profissional pode gerar este documento? Pode ser feito pelo próprio profissional, tá? Não há vedação legal nenhuma sobre isso. Só que é muito importante sempre contar com o auxílio de um advogado especialista, porque nós vamos colocar todas as regras específicas, né? Para não ficar nenhuma lacuna nesse documento. Muitos profissionais utilizam, por exemplo, o ChatGPT. Beleza, é uma boa ferramenta, auxilia, mas ali não vai estar todas as condições e todas as situações possíveis. Por quê? Qual que é a finalidade de a gente ter uma documentação? É antecipar problema.
Então a gente tem que imaginar inúmeros problemas que podem acontecer, colocar isso dentro do documento para poder antecipar. E caso aquele problema ocorra, nós vamos recorrer ao documento, o que ele diz sobre a resolução desse problema. Então, um advogado especialista vai te ajudar a antecipar essa situação, esse problema e evitar essas situações. Mas o profissional eventualmente pode também fazer se ele tiver todo o conhecimento necessário. E, Victor, qual que é o principal problema que você tem visto, né, de intercorrências, os problemas que os profissionais têm enfrentado por falta dessa questão de documentação? Por conta exatamente da culpa do paciente. O paciente, ele não escuta suas recomendações, acaba fazendo totalmente diferente daquilo que o profissional ele recomendou, gera uma intercorrência e depois quer responsabilizar o profissional. Então essa documentação vai possibilitar que o profissional ele se resguarde dessas situações. Por quê? Eventualmente, se for na justiça, a lei já presume a responsabilidade do profissional, que aquela intercorrência, aquele feito adverso é culpa dele. Então, só tendo uma boa documentação que a gente vai conseguir afastar isso. E aqui a gente está falando de uma indenização que pode ser gigante. Porque o juiz condenando o profissional a ter que indenizar o seu paciente, a gente está falando de danos materiais. O que é o dano material? Dinheiro. Tudo que ele gastou. Então vai devolver o valor que ele pagou do procedimento, os gastos que ele teve com o medicamento, se ele teve que fazer cirurgia plástica, se ele teve que passar por um médico. Então, olha o tamanho desse bolo. A gente também fala de danos morais, que é um abalo psicológico do paciente. Ele foi até a sua clínica para ficar mais bonita, e de repente ela saiu de lá tendo um hematoma, um problema, uma intercorrência. Danos morais. E os danos estéticos, que é uma subdivisão desse dano moral. O dano estético é quando a gente gera uma deformidade, ou uma assimetria, ou uma mancha permanente nesse paciente. Então, isso pode vir somado. Dano material, dano moral, mais dano estético. E isso acaba ultrapassando 50, 60 mil reais de indenização, a depender do tamanho dessa intercorrência. Ou seja, é cabível ao profissional, então, ter um seguro, uma seguradora, então. Eu sempre aconselho até documentação e um seguro de responsabilidade civil. Tem ajudado muito também. E só tirar uma dúvida. De quem acaba sendo a culpa, por exemplo, lábios, vamos falar de lábios. Eu quero fazer um lábio. O profissional orienta que é 4 ml ali de ácido hialurônico para poder fazer o preenchimento, né? Mas a cliente ela quer uma volumização maior, então ela quer utilizar 5 ml. 5 ml é muito, mas só para pegar o exemplo. E o profissional acaba desejando... aceitando ali o desejo da cliente para não perder o cliente, acaba colocando e isso acaba gerando ali um resultado negativo. Quem é a culpa? A gente tem 2 cenários sobre isso. A gente tem um cenário em que o profissional, que eu sempre dou a dica, né? O profissional ele tem que sempre estar com a escuta ativa, entender o que o paciente está fazendo ali. O que levou o paciente até a clínica? Qual que é a reclamação que ele tem em relação à sua autoestima? Entender para ele e oferecer o melhor tratamento possível. O plano que você quer para resolver o seu problema é esse tratamento. Muitas vezes, as pessoas não têm uma condição de fazer todo o tratamento. E o que a gente aconselha? A sempre fazer um documento em que o profissional vai descrever o que foi indicado para a queixa do paciente e que o paciente quis contratar só tal procedimento. Então, por exemplo, o profissional indicou fazer 3 ml, mas o paciente só consegue pagar 1 ml. Então, ele vai dizer, o resultado não vai ser igual você quer. Por quê? Lá no final, o paciente vai ficar, não ficou como eu queria que a boca ficasse um volume maior, mas ele contratou menos, né? Ele contratou menos procedimento. Então, nesse caso, quando a indicação para atender o que o paciente está buscando, e você informou um determinado procedimento e o paciente não quer fazer isso, redija isso a termo, o paciente assina, para depois ele não vier reclamar que não deu resultado, não gostou do resultado, ele quer o dinheiro de volta. E temos a outra situação, quando passa da indicação profissional. Eu sempre indico, quando ultrapassar o limite ético e o profissional entender que aquilo ali, de fato, vai trazer algum risco ao paciente, digo risco de saúde mesmo, não faça. Recuse a fazer. A melhor situação é recusar. Agora, se você vê não tem risco, mas pode ficar exagerado e a pessoa pode se incomodar com isso, pode ficar até feio, assine também a mesma coisa da primeira situação. Um documento informando ao paciente que aquele resultado pode não ficar simétrico, ela pode, eventualmente, não gostar do resultado e também assinar um documento dizendo que alertou sobre isso. Eu lembro bastante da Lara, né? A Lara, a enfermeira esteta, tá crescendo pra caramba aqui em Ribeirão Preto. E ela fez a minha off completo, né? Até então, ela queria... o que eu acho o legal dela é que ela trabalha com
com zelo, né? Então, tem a indicativa, mas ela trabalha também com essa questão, tipo assim, o paciente, ele nunca teve um rosto transformado, nunca fez um procedimento estético, então não vou já iniciar de cara logo procedimentos altos, que vai ter uma mudança muito grande. Ela faz por etapa, processo, então você consegue fazendo todo o desenvolvimento ali, né? E o que eu queria perguntar também é o seguinte, esqueci a pergunta, hein? Acontece, mas é dessa parte aí. Vou para a próxima, porque, nossa, ela é uma pergunta boa essa, hein? Sobre a vigilância, talvez? Não! Lembrei. Produtos. O que acontece? Quando, nessa época de consultor comercial na Estética Bio, então a gente acaba representando essa questão de produtos, né? E os profissionais acabam comprando... Tá certo que tem as marcas, e também tem a mão do profissional. Mas tem produtos que já têm grandes nomes no mercado, como a Renova, né? Tem, por exemplo, o bioestimulador, como chama aquele? O Radiesse. Então, como se fala de bioestimulador de colágeno, o pessoal quer utilizar o Radiesse. E tem profissionais que acabam vendendo ali de uma forma, porque sabe que vai atrair o cliente, vendendo o Radiesse, e na hora de administrar o produto, às vezes o cliente ali, o paciente, ele não tem acesso a este produto e acaba aplicando um produto de densidade menor, de outro tipo de marca, né, que tem enfim. Como que se posiciona isso? Como que também o cliente ele se posiciona mediante a isso? Todo procedimento é orientado a abrir o produto na frente do paciente ou não? O paciente, o profissional ele pode se negar também a abrir o produto? Como que funciona? Fazer isso, né, Giovanni, é crime, porque a gente, teoricamente, está vendendo um produto por um preço, né? Inclusive, é direito do consumidor ter acesso a todas as informações relativas ao procedimento que ele vai realizar e os produtos que serão utilizados. Então, esse tipo de situação pode gerar, inclusive, um crime contra o consumidor. Se o paciente fizer questão de ver, não tem problema nenhum abrir ele na frente do paciente sobre o produto. Eu também sempre aconselho o profissional a ele colocar no prontuário do paciente a etiqueta relativa ao produto, porque depois na frente tem muito paciente que é esperto, viu que você não anotou nada, e vai falar assim, eu comprei tal, ele não me forneceu isso. E como você vai provar que forneceu? Então a gente precisa ter ali o selo, né, que ficam ali as etiquetas, colar sempre no prontuário do paciente para demonstrar de fato qual produto que foi utilizado, se o produto tem Anvisa, tem registro, etc, para poder se resguardar o profissional também. Porque eu tenho visto bastante, tanto profissionais iniciantes que não acabam abrindo sua clínica, acabam trabalhando em grandes redes, né, na parte de estética, e tanto pacientes que falam, por exemplo, principalmente a toxina botulínica, né, a diluição dela, né, que acaba diluindo com o soro uma quantidade maior para gerar mais unidades para poder aplicar em mais pacientes, né. Então, aí o profissional, às vezes, quando está nessas grandes franquias, né, acaba fazendo isso para poder manter ali o emprego, né, e o cliente acaba saindo prejudicado e acaba, enfim, tendo esse B.O. Então, para se respaldar, então, sempre a anotação, né? Então, a anotação salva vidas. Salva. O que eu vejo, geralmente, nos hospitais, para a gente poder vincular isso, é o copia e cola, né? Hoje, os hospitais têm bloqueado essa função dentro do sistema, né? Então você não consegue hoje copiar uma evolução, mas ainda o pessoal ainda acaba dando um jeito ainda, burlando o sistema e fazer esse copia e cola, né? Então isso se aplica também dentro da parte estética, enfim. A parte de documentação. Vou abrir a minha clínica hoje. A primeira coisa, então, eu já fiz a minha pós-graduação, lembrei outra pergunta na parte de pós-graduação. A gente vê muitas vezes o pessoal que está ouvindo dentro das faculdades, né? Eu estou me especializando em estética, ele já pode começar a atuar, fazer os procedimentos, ou ele precisa ter a graduação completa? É uma pergunta um pouco boba, porque a resposta já é óbvia. Logicamente, você vai atuar a partir do momento que você está com o seu diploma. Aí você tem todo o respaldo legal. Porém, a gente vê bastante profissionais que, não, eu já atuo, eu era esteticista, eu já tenho experiência, só preciso do diploma mesmo para poder ficar respaldado. Mas já começa a atuar, fazendo limpeza de pele, fazendo peeling, fazendo
toxina, que é algo que o pessoal fala que é mais tranquilo em comparação à harmonização facial. Como que tem que ser esse comportamento da pessoa que está se especializando? Ela pode começar com procedimentos mais básicos ou não? Ela não pode fazer nenhum procedimento daquela área enquanto ela não tiver com o diploma. Cada conselho de classe ele vai ditar a forma em que vai se dar a atuação do seu inscrito, né? Quando há um conselho de classe, por exemplo, os ceticistas até o momento não possuem um conselho de classe, mas é uma lei federal que regulamenta a atuação deles. É uma lei específica. Os profissionais da área da saúde, cada conselho vai ditar a sua resolução. Todos exigem a realização da pós-graduação dentro da área da estética para poder se habilitar. Durante a pós-graduação, a única forma do profissional que não é habilitado ainda a atuar é sobre um estágio supervisionado. Então, ele pode atuar ali como um estagiário até se habilitar. Agora, sozinho, ser o responsável técnico da clínica, ele não pode ser até finalizar a pós-graduação. Pós-graduação. E tem diferença do curso livre da pós-graduação? Porque você tem bastante profissionais que acabam atuando na área da estética fazendo apenas os cursos livres. Curso livre de toxina, depois vai para curso livre de harmonização avançada, e vai fazendo esses cursos livres, gerando esses certificados sem ter ali uma pós-graduação no nível lato sensu, enfim. Como que é também este peso? Para a área da saúde, o curso livre não habilita ninguém. Então, todo profissional dentro da saúde que atua dentro da estética precisa fazer uma pós-graduação. Que nós estamos fazendo ali de uma pós específica, com uma instituição séria, que tem estágio, principalmente estágio, mão na massa, né? Aplicar no paciente, mas o curso livre por si só não habilita. Ele é interessante, ele é importante para o profissional sempre se atualizar, sempre buscar uma nova técnica, ou então aprender um determinado procedimento, mas para trabalhar precisa da pós-graduação. Certo. E dentro dessa questão, trazendo a parte de documentação e pegando a sua atuação agora hoje na prática, né? Como que você orienta desde o começo o profissional que te procura, né? Então, ele já tem a documentação da sua especialização, ele vai dar início agora à abertura ali da sua clínica. Então, como que você acompanha este profissional até ele atuar? Ele abriu a clínica, encerra o seu trabalho, ou você ainda continua fazendo ainda mentoria, fazendo ainda toda a análise da clínica diariamente? Giovanni, tudo depende do momento em que esse profissional está. Se um profissional ele é iniciante, a gente sabe que os gastos são maiores do que as entradas, né? Então, as saídas são maiores do que as entradas. Então, ele tem mais custo do que, eventualmente, um dinheiro ali com os procedimentos, etc., para poder manter o seu negócio. Então, a gente sabe que empreender no Brasil é difícil, tem os custos. Quando ele vai iniciar dentro da área da estética, a primeira questão é se habilitar, ter a qualificação necessária para poder atuar. Feito isso, vou abrir minha clínica. E agora? Eu sempre indico olhar para os dois cenários. Primeiro, a documentação com o paciente. Foi isso que nós comentamos até agora, exaustivamente. Falamos sobre toda essa documentação, que é para se resguardar de eventualmente intercorrência, complicação ou até uma reclamação do paciente em relação ao resultado. E nós também temos as questões que envolvem a vigilância sanitária. Que nós falamos o quê? Da famosa pasta sanitária, né? Que são as documentações obrigatórias de todo espaço que envolve biossegurança. Então, ter um espaço adequado, de acordo com a arquitetura exigida de uma clínica de estética. A gente sabe que tem que ter paredes lisas laváveis, cores claras, para poder identificar sujidade. Tem que ter uma pia para lavar as mãos ali dentro da sala de atendimento. Tem que ter uma lixeira com acionamento com pedal, para a gente não poder contaminar as mãos. A gente tem que ter um descarpaque para gerar o lixo infectante perfuro cortante. Então, a gente tem que tomar esses cuidados e realizar a pasta sanitária, que ela é formada por 3 conjuntos de documentos. A gente vai ter o manual de rotinas e procedimentos ali, informando como é o dia a dia da empresa, da clínica, como que é feita a limpeza, a higienização, quais equipamentos que tem, quando é feita a calibração. A gente vai falar sobre os POPs, né? São os procedimentos operacionais padrão, de como cada procedimento ele é realizado. Então, desde desembalar um produto até a sua diluição com hidroxina butolínica até o descarte final. Passo a passo de tudo isso e de cada procedimento. E também temos o programa de gerenciamento de resíduos. Quais os lixos são gerados por esse espaço. Então, o lixo comum, o lixo infectante, o perfuro cortante, como ele é armazenado temporariamente, como que ele é descartado. Então, tudo isso faz parte da pasta sanitária, são documentações obrigatórias e exigidas por toda a vigilância sanitária. Sem essa documentação, a depender do que a vigilância encontrar ali, a clínica ela pode ser multada em mais de R$10.000 e até mesmo ser interditada e lacrada pela ausência de cumprir as regras de biossegurança. Então, a gente está falando aqui de uma pasta, um documento que vai evitar, né, multas e interdições. Então, tem esses dois cenários. Iniciou o trabalho, a clínica de estética, eu sempre aconselho a fazer isso. E foi exatamente isso que eu desenvolvi.
Então, nos últimos anos, atuando dentro da estética e observando essa dificuldade de, eventualmente, os profissionais terem e suprirem essa burocracia, eu criei um protocolo Bellini, que é o protocolo que vai ao meu nome, que traz toda essa documentação necessária e exigida pela vigilância sanitária e também os documentos com pacientes, para que o profissional ele possa empreender, crescer dentro da área da estética, sem se preocupar com multas e interdições. Então, no meu protocolo que eu criei, a gente dá toda essa documentação, faz tudo isso de forma personalizada pro profissional, né? A gente não faz aqueles... Copia e cola. É que a gente sabe que não serve para nada. Então, a gente faz tudo de forma personalizada através do protocolo Bellini e entrega toda a documentação pronta para o profissional, tanto em relação ao paciente, como também em relação à vigilância sanitária. Isso a gente fala de um profissional que está iniciando. Agora, Vitor, já estou consolidado na minha carreira, já tenho uma clínica que está rodando, tenho eventualmente uma secretária, tenho riscos trabalhistas, que a gente está falando aqui de riscos sanitários e paciente, mas aí tem outras questões, tributária, trabalhista, empresarial. Eu preciso olhar um pouco mais para isso. Aí nós entramos na parte de uma assessoria jurídica. Então, a assessoria jurídica, ela é um pouco mais voltada para pessoas que já estão empreendendo em um determinado período, já têm um certo faturamento e conseguem ter um suporte jurídico diário, né? Então, na assessoria jurídica, a gente, além de fazer toda essa documentação e deixar a clínica 100% regularizada, nós atuamos no dia a dia da clínica. Então, é problema com o paciente, o escritório vai e resolve a situação. É uma intercorrência, o escritório vai e resolve a situação. É com a vigilância sanitária, o escritório vai e resolve a situação. É com o conselho de classe, com relação à publicidade, um processo administrativo, o escritório está ali no dia a dia para ajudar isso. É um problema com o funcionário, colaborador, o escritório está ali para isso. Então, a assessoria jurídica, ela é um pouco ampla, né? Nesse sentido de dar um 360 na clínica e estar no dia a dia da clínica mesmo, acompanhando, de fato, esse dia a dia. Agora, o protocolo já é mais para o iniciante. E, cara, e é tipo assim, Vitor, ainda bem que você faz isso, porque, cara, o negócio chato é isso. Né? Nossa, documentação para mim não faz sentido. Gestão, praticamente no meu plantão eu tenho 6 horas. Praticamente 4 horas é de gestão e 2 horas de assistencial mesmo. Aí dentro dessa gestão, pegar todos esses POP, ver procedimento, tem protocolo para isso, você tem que gerar, tem resíduo, nossa, é um negócio chato pra caramba. É o que eu falo. Por isso, hoje eu entendo porque a vigilância sanitária é chata pra caramba, porque ela tem que lidar com isso todo dia. Então não tem como a pessoa não ser chata lidando com um negócio chato, entendeu? Porque pensa no negócio chato que é protocolo. Não, mas é o que eu penso, protocolo salva vidas, principalmente dentro de uma ambulância, que é onde eu atuo, né? Então, se a gente não saber todos os protocolos ali, a gente tem dificuldades em lidar. E sabe uma dúvida que apareceu agora? Essa questão, parte jurídica, processual, né? E a parte de marketing. Hoje a gente vê bastante os profissionais fazendo, acho que é o que mais atrai o paciente para os profissionais, é o antes e o depois. Então, se você tem um antes muito bom, você vai ter enfim. Como que é esse posicionamento, essa exposição do paciente, né? Muitas vezes, por exemplo, acaba postando ali sem identificar a face, a identidade do paciente, mas tem pacientes ali que têm características que você sabe que reconhece. Né? Então, como que lida, né? Porque eu vejo muito profissionais, por exemplo, quando vai fazer algum procedimento de rosto, só coloca aquela bolinha preta no olho, e já me falaram que isso não é correto também, que querendo ou não, você acaba expondo também o paciente. Então, como que é essa exposição do paciente nas redes sociais? O antes e depois, de fato, é o que atrai cliente, né? O antes e depois ali é o que mostra, efetivamente, o resultado de um procedimento que encanta um potencial lead ali, um cliente. E a gente precisa tomar cuidados necessários em relação a essa exposição, né? Porque a gente sabe que a internet, como a gente falou, ela gera um conteúdo para o mundo todo, seja pro lado bom, seja pro lado ruim, né? Então, se eventualmente essa foto é utilizada por uma outra pessoa, mal intencionada, inclusive tem pessoas que pegam antes e depois de outro profissional e utilizam nas redes sociais, né? Isso é comum dentro da área da estética, a gente sabe muito bem disso. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para que isso não gere problemas para o profissional. Então, o primeiro passo, você vai fazer uma publicação de antes e depois? Vou. Então você precisa de um termo de autorização de imagem desse paciente, que entra lá nessa documentação com os pacientes também. Eu não mencionei ele porque a gente passou um pouco batido sobre os documentos que são mais importantes, mas a autorização de imagem é um documento também que faz parte dessa documentação, que é o paciente dando o aceite, a ciência dele, para você poder postar ali a imagem dele do antes e do depois. Então é um documento que ele vai assinar dando ciência para você poder fazer essa publicação. E também é muito importante ali na descrição da imagem ali, né, do Instagram ali, na legenda, que o profissional, ele coloque sempre
o seu número de registro perante o conselho de classe, porque é uma exigência que os conselhos de classe fazem, né? Quem é o responsável técnico pela clínica, e o número de registro também do responsável técnico, quem executou esse procedimento e o número de registro, e também os dizeres, né? Que essa imagem ela é meramente ilustrativa, trata-se de um procedimento realizado a uma pessoa, e cada corpo tem a sua individualidade, e cada resultado depende de cada um, o resultado é individual. É importante ter esses dizeres, porque, novamente, o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação. E se a gente faz uma promessa de resultado, ó, emagreça 10 quilos em tanto tempo, tenha esse resultado. Isso é uma promessa de resultado. E os profissionais dentro da área da saúde não podem fazer isso. Tanto pelo CDC, né, que veda esse tipo de situação, como também pelo próprio conselho de classe. E pelo que eu observo nas redes sociais, o pessoal não posta isso, não. O que eu vejo bastante é o pessoal quer ter este volume, quer ter essa boca, não sei do que lá, entra em contato. Acho que o merchan ele é esse, né? Você quer ter este resultado aqui, me procure, né? Então, rede social é osso, né? Eu vivo isso praticamente todo dia, né? Porque, por exemplo, esse tempo que eu tava no Nepuga, só de eu estar lá, o pessoal não sabia nem que eu estava vinculado com o Nepuga. Só de eu estar lá e postando uma foto que eu estava lá, o pessoal já veio perguntar: a escola é boa? Eu posso estudar aí? Como que é a formação? Eu tenho será que eu posso? Então, só de eu estar no lugar, as pessoas já geram sobre essas dúvidas. Então, tem essa questão de posicionamento e essa questão de influência. O que é dentro das redes sociais, o que o pessoal também costuma, além de postar o antes e depois, é filmar realizando o procedimento. É aconselhável? Você, como advogado, aconselha? Eu, como enfermeiro, né, eu não aconselharia. Por quê? Porque se você pega uma pessoa esperta, que não seja tão leiga assim em procedimento, você tá ali filmando, realizando o procedimento. Às vezes você esquece de fazer alguma coisa, às vezes você tá com uma luva de procedimento, você toca num lugar que não é para tocar e volta pro rosto do paciente, e então você acaba dando ali materiais e informações para a pessoa usar isso contra você. Mas você aconselharia ou não gravar os procedimentos? Eu entendo, assim, até por uma questão de posicionamento, eu não acho que contribua para a imagem do profissional. Porque o paciente, ele quer de fato o quê? Ver resultado. Mas agora, como é o procedimento, muitas vezes vai gerar até um trauma no paciente e ele às vezes vai se reprimir e falar: não quero fazer isso, dói demais, né? Ele vê o procedimento. Inclusive, os conselhos de classe também, eles têm um entendimento para não fazer esse tipo de publicação, né? De não filmar e fazer por exposição do paciente e exposição do procedimento, né? De filmar efetivamente, igual a medicina também, os médicos não podem ficar filmando cirurgia e postar isso porque é contra o código de ética e disciplina. Então, eu também não recomendo a fazer esse tipo de filmagem do procedimento. Primeiro, porque eu entendo que o posicionamento, isso não agrega em posicionamento. O pessoal quer ver quer ver de fato o resultado e pode afastar um paciente, potencial lead. E o outro também porque o próprio conselho de classe, ele tem um entendimento ali que essa exposição, ela não é viável. Falta alguns minutinhos para a gente encerrar. Eu quero tocar em 2 assuntos. Eu acho que não tem como a gente falar da parte jurídica e atuação do profissional da área da saúde na parte estética sem citar o Conselho Federal de Medicina. Por que você acha que eles pegam tanto em cima dos demais profissionais não médicos, né? Como que igual você disse, né? É uma questão que, tipo assim, nós tem a habilitação em fazer esses procedimentos que não sejam invasivos, então tem essa classificação o que é um procedimento invasivo. Então, se for levar na letra o roteiro inteiro, então fazer uma punção, coleta de sangue, não seria algo privativo para a equipe médica, porém, eles não fazem isso. O porquê que eles não fazem isso? Porque realmente não tem lucro, ou é porque realmente eles não se importam com isso, ou é porque é um procedimento, vamos dizer assim, simples? Agora, quando se trata dos outros profissionais entrar numa área que se ganha dinheiro, por que tem tanta essa movimentação e barreira do Conselho Federal de Medicina? Sua pergunta já é resposta. Efetivamente, é reserva de mercado, né? Parte da classe médica tenta atribuir que os procedimentos estéticos são exclusivos dentro dos profissionais médicos com o intuito de gerar uma reserva de mercado. Porque eles observaram que a área da estética, exponencialmente, mercadologicamente no Brasil, cresce cerca de 200% ao ano. Então, é uma área gigante e que tem um crescimento econômico.
E por esse motivo, eles voltaram os olhos para dentro da área da estética, observaram, opa, aqui tem um mercado que há muitos profissionais aqui atuando e eu quero a exclusividade disso para poder cobrar o quanto eu quiser. E isso dificulta também o acesso à população a ter acesso à estética, porque a gente está falando, a saúde estética é saúde, né? O bem-estar está lá, na Organização Mundial da Saúde diz sobre isso, sobre o nosso bem-estar, e a estética faz parte disso. E quando você quer limitar a atuação, nada mais é do que a reserva de mercado. É querer que a fatia do bolo, o bolo seja só da classe, né? Embora nós tenhamos a lei e as discussões sobre isso. Todos os conselhos de classe hoje enfrentam uma ação judicial, né? Então, todas as resoluções que habilitam a atuação dentro da área da estética sofrem um processo judicial do Conselho Federal de Medicina contra os conselhos federais da biomedicina, da enfermagem, da farmácia, etc. Mas essa guerra ainda não acabou, não tem nada definido ainda. Todos os profissionais podem continuar atuando dentro da estética e eu acho muito difícil eles conseguirem isso. Embora eles sejam unidos e tenham um lobby muito grande politicamente, né? Porque, tipo assim, eles não falam, logicamente, dessa questão de dinheiro, né? O que eles soltam na mídia é que o profissional que tá ali, por exemplo, o enfermeiro, o enfermeiro fez o procedimento, deu complicação, ele não é capaz de resolver essa complicação. Então, quem vai resolver a complicação é a equipe médica. Discordo e concordo até um certo ponto, né? Eu discordo porque, como enfermeiro, a gente tem habilitações e competência técnica e científica para resolver algumas situações, né? Enfim, que nos permite. Porém, tem algumas situações que realmente vai precisar da equipe médica, né? Porém, não é só a estética que é dessa forma. Então, você vai fazer outro tipo de assistência, você acaba tendo algum problema, você vai precisar do médico para poder atuar nessa área. Então, eu acho que é só estar tentando mascarar essa questão da questão de faturamento mesmo, né? E o outro ponto é o quê? Igual, por exemplo, um colega pontuou. Por exemplo, os dentistas, né? Hoje, praticamente, os dentistas estão indo tudo para a área da estética. Cirurgia facial, né? Então, tá indo nessa parte. E na parte de tratamento mesmo, por exemplo, tem uma lesão tumoral oral, precisa do dentista para fazer a extração. Você não tem esse profissional que atua para poder fazer isso, até mesmo em situações básicas mesmo, né? Então, o pessoal hoje realmente está migrando para a área da estética e com isso vai deixando algumas outras áreas mais carentes de assistência. Então, a equipe médica entra nisso também, né? Que a SPEG fala, né? Tratar um tumor ninguém quer, agora fazer uma harmonização todo mundo quer porque ganha mais, se trata mais, ganha mais fazer uma harmonização do que fazer uma retirada de tumor, principalmente se você é dependente de um convênio médico, né, que se paga muito pouco pra caramba. E, Victor, pra gente finalizar, quais dicas você deixaria hoje pra pessoa que tá iniciando, por mais que você já discorreu todo o processo, né, qual é a dica que você deixaria pra pessoa iniciar essa jornada de forma correta? Não negligencie a parte documental da sua clínica. Os documentos irá ser o melhor amigo de você durante toda a jornada dentro da área da estética. Então, os documentos com o paciente, vigilância sanitária, toda essa documentação, não negligencie isso, porque vai ser a linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Uma multa, uma interdição, quanto isso vai afetar, de fato, a carreira desse profissional. E a ausência desses documentos vai levar a isso. Então, não negligencie isso, é muito importante e saibam o que vocês estão fazendo, né? Tenham o conhecimento técnico necessário para a execução dos procedimentos, porque nós estamos lidando ali com uma outra vida, né? Uma pessoa, um sonho, que muitas vezes tem um sonho de fazer uma harmonização, de fazer um procedimento estético. Então, tenha escutativa, lide muito bem com o sonho desse paciente e tenha documentação. Fazendo isso, já 60% do jogo tá ganho. E o resto a gente corre atrás. E se a pessoa tiver dúvida e precisar dessa orientação, mentoria, como que ela entra em contato com você? Nas redes sociais é muito fácil, lá no Instagram, estou ativo todos os dias com missão ali levar informação para o profissional da saúde estética, que é o victorbellini.dv. Pode me enviar uma mensagem lá através do direct, tem um link também na bio para conversar com o nosso escritório. E o que precisar é só mandar lá que a gente ajuda. Que isso. Ô, Victor, é isso aí. Passa muito rápido, é muito assunto para 40 minutos aí de episódio. Então, acho que o pessoal realmente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, depois o Victor passa por lá, ou entre em contato com eles também. O @, dele vai estar aqui embaixo, entra nas redes sociais, como ele falou, e está bem ativo lá. Ele consegue tirar as dúvidas, ou se não, agende um horário também, né? É só faz a uma consultoria mensagem. mais VIP aí. Victor, eu agradeço.
Aqui está para você um lembrete do Corém. Muito tá? obrigado. Um brinde aí, depois você faz o inbox aí para ver Pode o que deixar. tem. E Enfers, é o seguinte, antes de finalizarmos, temos um recado para você. Você que quer atuar na área de emergência, de urgência e emergência, e na formação de condutor de socorrista ou formação para socorrista, o GAT vai estar com um curso agora na Unip, dia 14 e 15 de março. Então, você que tem interesse, entre em contato com eles. O QR Code está aqui embaixo. Garanta sua vaga. É um curso presencial. E lembrando que o Fala Enfers tem cupom de desconto. Então, é só utilizar o nosso cupom que você tem 5% de desconto aí. Garanta já sua vaga, porque são vagas limitadas, hein, Enfers? Então, você viu o que o Vitor falou hoje, entendeu? A importância de se capacitar. E, Vitor, muito obrigado. Agradeço imensamente aí pela oportunidade, aí pela presença, né? Demorou a sua vinda, mas veio, né? O importante é que veio na hora certa, com temáticas aí bem interessantes. E a gente faz uma segunda episódio, parte 2 aí, porque eu acho que vai precisar aí trazer mais a sua participação Nós aqui. podemos aprofundar sobre as resoluções, efetivamente, do conselho de classe. É um assunto que também gosto bastante, agradeço o convite e fico aqui para ajudar no que for preciso. Bem essa. Não, precisa, porque tem bastante temática, tem bastante polêmica, igual, por exemplo, o biólogo agora atua, né? Então, precisa entender qual é a participação do biólogo dentro da estética. Eu tenho minhas opiniões que não podem ser dadas. E é isso, Enfers, muito obrigado aí pela participação. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, Enfers.